Olá, tudo bem? O objetivo da aula de hoje é compreender alguns dos principais pontos da segunda parte da obra, O que é o Poder, de Gerard Lebrun. Uma das estratégias de Gerard Lebrun para discutir a questão do poder, sobretudo dentro do propósito central de sua obra, que é criar uma espécie de circunscrição teórica a respeito da relação do poder que o Estado exerce sobre nós, perpassa por uma série de autores. Então, faz parte de uma dinâmica de escrita do autor dialogar com vários outros pensadores que também fizeram esse exercício de racionalizar as formas de poder. E aí é normal na obra, então, haver citação desde Rousseau, Hobbes, que é o autor central de sua análise, mas também de Parsons, de Foucault, enfim, de vários outros. O nosso objetivo aqui é entender, sobretudo a partir de Hobbes, autor central, do qual Gerard Lebrun parte, né, como um autor que conseguiu ler o Estado moderno na sua condição essencial, né, então, para entender, sobretudo, como esse poder se aplica e quais são as suas implicações. Naquilo que, lá para a conclusão da obra, vai aparecendo uma espécie de distinção entre um poder soberano, este sim necessário, versus um poder tirânico, e aí, claro que esse, na busca, né, de a gente poder evitar e ter mais clareza possível para não sermos vitimados por esse tipo de poder opressor, né? Então, para isso, o Gerard Lebrun vai partir na segunda metade da obra, eu me refiro aqui a partir mais ou menos ali da página 16 em diante, a respeito de uma reflexão dizendo que Hobbes, ao pensar a natureza humana, deixou bem claro que fez parte, na verdade, numa espécie de um dispositivo de nossa própria natureza, nos adequarmos e criarmos uma espécie de um poder que pudesse estabelecer ordem sobre nós, dada a nossa condição de igualdade, e o quanto essa igualdade, num aspecto, digamos que positivo, não de um medo pânico, mas de um medo pela insegurança de viver num ambiente com outras pessoas que potencialmente podem nos prejudicar, é que a transferência de poder e de responsabilidade um outrem acabou se tornando a melhor forma de organizar-se socialmente. Se há essa inclinação, ou se houve essa inclinação, né, na fundamentação das sociedades e na criação desses poderes soberanos, o Estado moderno fundamentalmente também está fundado exatamente nessa transferência e nessa necessidade dessa transferência de poder. E aqui o autor vai retomar uma ideia discutida já por outros pensadores, inclusive, né, já apresentada também na outra parte da aula, na primeira parte, né, da explicação dessa obra, que é o fato de que quando a gente deixa de viver uma realidade política de uma democracia radical, como foi vivida, por exemplo, na Grécia Antiga, e passamos a ter no Ocidente um modelo político baseado numa sociedade, né, uma societas, né, a ideia de societas, é exatamente a ideia de que a gente deixa de ser um agente político diretamente envolvido com as questões da nossa polis, né, do nosso lugar de residência no espaço público, e a gente passa de algum modo a usufruir das qualidades das quais o Estado nos propiciam na medida em que a gente transfere para o Estado essas responsabilidades. Então, a condição de cidadania fundada a partir do Império Romano, e né, isso acabou sendo herdado, né, enfim, no Estado moderno e aprofundado, inclusive, essas relações, é a condição de alguém que precisa desse poder moderador justamente porque não está diretamente mais intervindo nessa condição pública. E ao precisar desse poder moderador, ou seja, do próprio Estado, entra aqui uma questão que está relacionada ao que seria um contraponto, por exemplo, né, de uma teoria, ou de um conjunto de teorias, né, que nasce, inclusive, também nessa modernidade, no desenvolvimento desse Estado moderno, num tópico que o autor vai chamar de Estado burguês, em que alguns autores passam a tratar do desaparecimento do Estado, delegando ao Estado uma visão pejorativa, dizendo que esse Estado ele precisa, de algum modo, diminuir as suas funções, se não, inclusive, desaparecer,
porque ele atrapalha a vida das pessoas. É exatamente essa contradição, de um lado, de uma história que se pauta a partir da necessidade do nascimento desse Estado e da pertinência desse Estado na organização da vida pública, enquanto, de outro lado, justamente aí reside a contradição, né? Autores, teóricos, pensadores, como por exemplo John Locke, Adam Smith, uma série de outros, teorizando a respeito do fim desse Estado, ou pelo menos do encolhimento dessa força estatal sobre as pessoas, porque teoricamente esse Estado seria um resquício de um atraso e que impediria inclusive o avanço econômico. Essa dicotomia é o ponto de partida para essa reflexão, né, situada no Leviatã e o Estado burguês. Tratando-se então dessa teoria liberal, um dos principais interlocutores de Gerhard Lebrun para fazer a contraposição a esse posicionamento, né, por exemplo, de Hobbes, foi John Locke. John Locke, um autor contemporâneo, né, enquanto período de Hobbes, e que tinha uma teoria bastante diferente, entendendo que na transição do estado de natureza para o estado civil, as pessoas basicamente abdicaram de duas condições. A primeira está relacionada a abdicarem ou deixarem de fazer tudo aquilo que elas podiam fazer antes para garantir a própria preservação, né? Dado o fato de que fora do estado de natureza, uma vez instituído o estado, passa a haver uma justiça que regimenta e, por exemplo, organiza essas relações. Além disso, né, John Locke também teorizou que nessa transição do estado de natureza para o estado civil, as pessoas, de algum modo, deixaram de punir por conta própria quem lhes ferisse o direito natural. Então, de um modo geral, John Locke apresenta o nascimento do Estado moderno e teoriza, inclusive, a partir desse ponto de partida, né, que o Estado moderno tem fundamentalmente uma função moderadora e que essa moderação deve acontecer naquilo que seria o mínimo, enquanto ele deveria se limitar a uma série de outras condições que, por exemplo, excedessem esse mínimo. Essa condição, inclusive, que ficou conhecida como o nascimento do indivíduo liberal, né? Isso na teoria de John Locke é bastante presente, né? Uma tese bastante forte, a ideia do indivíduo que negocia com o Estado como se fossem duas grandes instituições, a do indivíduo que permanece de algum modo preservando a sua individualidade versus um Estado que estaria a seu serviço, garantindo que ele pudesse, né, viver a partir de seus direitos naturais. Nessa perspectiva, o que o Gerhard Lebrun situa é que essa visão ela é ingênua porque ela parte de uma espécie de uma falsa dicotomia entre indivíduo e Estado. Isso porque a própria noção de indivíduo já é uma produção do próprio Estado. Não há indivíduo sem Estado. Então, pensar nessa relação de um Estado que de algum modo atrapalha as relações de um indivíduo é entender superficialmente a função do Estado, uma vez que tudo que gera, né, a possibilidade de um indivíduo poder viver coletivamente é assegurado pelo próprio Estado e pelo poder que o Estado tem, inclusive, não só sobre a vida de um indivíduo, mas sobre todos os demais. Inclusive no tópico A Comédia Liberal, Gerhard Lebrun vai problematizar uma espécie de sonho do século XIX, presente na teoria de vários autores, que é o do desaparecimento do Estado, entendendo que esse Estado deveria ser algo a ser superado, né? Então, e por que essa comédia liberal? Porque historicamente a gente verificou que o liberalismo só funciona a partir da intervenção estatal, que garante, inclusive, a manutenção desse equilíbrio econômico. Seria ingênuo acreditar numa tese de uma autorregulação econômica sem qualquer agente que garanta essa possibilidade da economia se efetivar dentro de um campo, né, de diversas áreas aí, numa sociedade complexa como a nossa. Então, se no papel parecia tentador imaginar um Estado ausente de qualquer relação comercial, entendendo que o mercado regularia-se por conta própria, na prática, do ponto de vista histórico, o que se verificou é que sem a intervenção do Estado e sem, inclusive, o controle do Estado sobre estas relações, não só de produção, mas também de mercadoria, enfim, de troca, né, das relações econômicas, o próprio liberalismo não funciona, né? Então, a comédia reside justamente nos autores que defendem a economia,
fazerem essa defesa a partir de uma espécie de perspectiva ingênua, né? Uma vez que aquele que foi o mais atacado, teoricamente, né, porque garantiria que sem o Estado a economia seria melhor, foi, historicamente, se mostrou, né, um agente necessário para que a economia fosse possível, né? Então, a comédia é só um modo aí de tratar exatamente a ironia, né, do quanto alguns autores apresentaram e o que a realidade, de fato, mostrou. O próprio socialismo parte desse pressuposto que o Estado seria necessário e depois, de algum modo, descartado, no sentido de uma presença forte numa situação de comunismo. Então, se do lado liberal há essa desconsideração à função estatal, mesmo no lado socialista há uma primeira valorização e depois um descarte também. Então, o que o autor quer mostrar, o Gerard Lebrun, é que não é um problema situado exclusivamente no pensamento liberal, mas é uma forma de pensamento que tratava o Estado como algo a ser superado, o que, mais uma vez, historicamente se mostrou um discurso raso, né? Porque pela história ficou evidente o quanto o Estado é necessário. E, mais uma vez, então, se reforçaria a tese de Hobbes, a partir da perspectiva do Leviatã, do quanto esse Leviatã tem que ser forte, né? E intervir, de fato, na vida das pessoas para garantir uma qualidade de vida, ainda que essa qualidade se subsuma a, por exemplo, uma condição econômica. E no último tópico da obra, chamado como Último Chefe, o Gerard Lebrun apresenta, agora não necessariamente mais uma leitura a partir dessas reflexões bibliográficas, mas também faz uma análise de contexto, ao mostrar que se há então a necessidade desse Estado, desse poder moderador, o que muitas pessoas ainda se mantêm, né, a partir dessa ingenuidade, digamos assim, num campo de reflexão de serem livres, de estarem libertas do poder estatal, né? Ao invés disso tudo, a gente deveria estar pensando sobre que tipo de poder seria melhor para garantir o funcionamento da sociedade. Então, a reflexão não deveria ser em queremos ser livres. A reflexão muito mais sóbria, né, muito mais lúcida a respeito de toda essa realidade, seria qual o poder melhor agindo sobre nós, para que a gente não incorra num poder que, por exemplo, tenda à tirania, que a gente pudesse almejar um poder soberano que conseguisse efetivamente estabelecer controle. E se há essa necessidade de criarmos consciência e de sabermos que a soberania, nesse ponto de vista estatal, acaba sendo fundamental, a gente tem um problema, um inimigo, que é o individualismo. E esse individualismo está exatamente na contramão dessa dinâmica, desse poder que garante a coletividade, porque ele abdica da possibilidade de uma reflexão a respeito de uma ordem coletiva para tentar garantir simplesmente o seu ganho. Então, se há um problema a ser combatido, não é o Estado, é o individualismo que vira as costas para o Estado e para a garantia de todos os demais. Por isso, a lógica, né, do Gerard Lebrun em pensar o poder, em momento algum, pensar em como minar ou derrubar esse poder. Pelo contrário, é perceber a possibilidade desse poder ser algo positivo para as nossas vidas e trazer, em consequência, um ganho de vida, né, uma vida mais justa dentro de uma sociedade, ainda que para isso a gente precise abdicar desse desejo de sermos livres, como se a liberdade fosse possível sem esse poder moderador.